bem-vindo ao Laboratório Elo, o espaço onde nós vamos entender na prática como preparar o nosso corpo para executar os movimentos e as coreografias que a gente tanto ama. Eu sou Gabi Buarque e hoje a gente vai falar sobre a fluidez sem esforço. Por que a fluidez no pole começa quando o músculo mais trabalha? E esse tema ele é um grande paradoxo, porque aquela fluidez que você vê nas dançarinas profissionais, que você vê nos palcos, não é a ausência de força e excesso de leveza, é a presença do controle. Ou seja, a fluidez ela não é relaxamento muscular, ela é a combinação perfeita entre força, time muscular, ativação muscular e estabilidade. A leveza que a gente vê no palco, ela aparece quando o core está ativado, quando a pelve está encaixada, quando as escápulas estão no lugar, quando o corpo inteiro está ativado e alinhado para executar aqueles movimentos. Quando o nosso corpo trabalha da forma correta e a musculatura está perfeitamente ativa, o movimento parece fácil. Parece leve, parece flutuar. Em suma, a fluidez na dança não é fazer menos força, não é dançar molinha, não é ficar toda solta, não é dançar leve. É sobre controle, sobre ativação muscular. Não é sobre fingir suavidade, é ter uma estrutura invisível que está mantendo a sua postura e mantendo seus movimentos precisos e fortes. Mas por que esse assunto é tão importante assim? É só para eu dançar parecendo leve, para eu dançar parecendo que o que eu estou fazendo é fácil? Não, porque quando você dança tentando forçar a suavidade, você pode sobrecarregar suas articulações, você pode acabar compensando tensão nas partes mais flexíveis do seu corpo, como sua cervical e sua lombar. Os seus movimentos, o resultado final da sua coreografia vai parecer mais pesado, mais instável e vai faltar aquela conexão, aquela fluidez realmente, aquele fluxo na sua dança. A dança vai parecer quebrada, ela vai parecer separada em partes e não uma coisa única. Mas, quando você entende que a fluidez começa na ativação corporal correta, o seu giro fica contínuo, a sua sequência fica única, o espectador não vai conseguir identificar quando um movimento começa, quando o outro movimento termina. E a sua dança vai parecer leve, vai parecer confortável, vai dar para perceber que você está curtindo aquele momento, aproveitando aquele momento e não sofrendo para executar aquela dança ou aquela coreografia. Ai, mas é que eu não sou uma pessoa leve. Leveza ela não é um traço de personalidade, ela não é sobre o seu corpo, ou sobre o seu peso, ou qualquer outro fator que você está pensando. Leveza é percepção. É a percepção que você passa para quem está te assistindo do movimento que você está fazendo. A leveza ela é treinável como qualquer outro aspecto da dança. Ai, mas é porque se eu me contrair demais, a minha dança vai parecer pesada. Mas a ativação muscular não é sobre contração. É sobre ativar o que precisa ser ativado, sobre encaixar o que precisa ser encaixado. É deixar o corpo alinhado e consciente para executar o movimento com estabilidade e com precisão. E aí, antes de começar a nossa parte prática, eu quero fazer um desafio com vocês. Escolhe um movimento, qualquer um. A gente vai fazer no pole, né? Então pode ser um giro, pode ser um sit, pode ser uma figura invertida, pode ser uma sequência, um combo completo, qualquer sequência que você deseje, qualquer movimento que você deseje. Faça um vídeo desse movimento agora, antes de fazer a nossa prática, antes da gente partir para o laboratório. Então pausa esse vídeo aqui, vai gravar o seu vídeo fazendo essa sequência ou fazendo esse movimento que você tem dificuldade de preferência. É um movimento que você sempre quis que parecesse leve, mas que no seu corpo não está aparecendo. Então faz um vídeo dele, que eu tô te esperando. Dá uma pausa aqui no vídeo e vai lá fazer. Fez? Guarda esse vídeo e a gente vai trabalhar agora a sua percepção corporal. Vamos fazer aqui alguns exercícios pra gente trabalhar essa ativação corporal e aí no final da aula você vai gravar esse vídeo de novo. Bora lá? Primeira coisa que eu quero que vocês levem pro coração. O que é que a gente não vai fazer quando a gente estiver buscando fluidez no pole? Primeiro, eu não vou deixar meu corpo mole e solto. Ah, mas é porque eu tô dançando, sentindo a música, eu tenho que estar molinha. Não é pra estar solto. O seu corpo ele vai estar ativo, ele vai estar consciente. Então, primeiro ponto, não vamos relaxar completamente o corpo. Segundo ponto, não ativar as escápulas. As nossas escápulas, ó. Esses dois ossinhos aqui nas nossas costas, elas não podem ficar largadas. Em todos os movimentos do pole, elas vão estar ativas. Vai ter que ter consciência delas em todos os movimentos que a gente for fazer no pole. Seja mantendo elas em depressão, seja deixando elas em elevação, seja botando elas em protração ou em retração escapular. A gente vai estar o tempo todo consciente das nossas escápulas. Então, o tempo todo a gente vai estar prestando atenção no que é que a gente vai fazer com elas durante o movimento. Outra coisa que eu quero que vocês não façam no pole
Pensem em uma área do corpo exclusiva. Por exemplo, vou fazer um giro, eu vou pensar só nos meus braços. Ou vou fazer um sit, eu vou pensar só nas minhas pernas. Ou vou fazer uma inversão, eu vou pensar só no braço que está pegando na barra. Não, a gente vai ter que pensar no corpo como um todo. Nós não somos uma parte isolada, nós somos uma unidade. Então a gente vai ter que pensar em absolutamente todas as partes do nosso corpo antes de executar o movimento. Quarto ponto, a gente não vai buscar executar movimentos sem consciência do que deve ser feito para executar eles. E aqui eu estou querendo dizer, não vai pegar movimento na internet para tentar fazer em casa de qualquer jeito. Você precisa de alguém para te dizer o que é que precisa ser ativado, o que é que vai puxar, o que é que vai empurrar, como é que vai estar o seu abdômen naquele movimento, quais vão ser as forças que vão estar atuando naquele movimento, quem vai fazer o que para aquele movimento acontecer. A mesma coisa vale para uma coreografia, tá? A gente não vai pegar uma coisa aleatória para executar de qualquer jeito, fazer do jeito errado até descobrir como é o jeito certo de fazer. E quinto e a última coisa que eu quero pedir de vocês é não vamos fazer força excessiva para executar os movimentos. A técnica existe para a gente não sobrecarregar o nosso corpo. Se você está precisando fazer um esforço muito grande para executar qualquer coisa, alguma coisa de errado está acontecendo. Ou a sua técnica está errada, ou o seu corpo não está preparado para executar aquele movimento. Só existem essas duas possibilidades. Tá? Então, se você está fazendo força demais, dá 2 passos para trás e vai avaliar se é a sua técnica que está falha, tem alguma coisa errada na execução, ou se o seu corpo realmente está preparado para estar tentando fazer aquilo. Então, bora lá. O que é que eu tenho que seguir? Quais são os passos que eu recomendaria para a gente ter fluidez na dança e fluidez no pole? Primeiro ponto de tudo, postura. E aí a postura, ela vai dizer o quê? Escápulas fechadinhas lá nas costas, abdômen fechado, pernas contraídas, de preferência na ponta do pé. Ah, por que na ponta do pé? Porque vai ficar mais bonito? Não, porque se eu precisar deslizar no chão vai ser mais fácil eu deslizar só pela ponta do pé do que eu deslizar o meu pé inteiro no chão. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai pensar é na postura e na postura do meu corpo como um todo, como uma unidade. Começa pensando da cabeça para baixo. Se eu for fazer qualquer coisa na dança, no pole, ó, peguei aqui e eu estiver aqui, eu estou puxando meu corpo todo para o chão. Todo o meu peso está me jogando lá para baixo, vai ficar tudo muito mais difícil de ser executado. Mesmo que eu esteja com a perna esticada, se eu estiver aqui, eu estou pendurada no meu braço. Meu peso está todo nesse braço aqui. Meu abdômen está solto. Não está fazendo esforço nenhum. E aí, como é que eu vou fazer? Vou fazer um compasso. Como é que eu vou fazer um compasso, por exemplo, com fluidez, se eu estou com o peso inteiro do meu corpo jogado no braço? Se o meu corpo está todo solto? Então, a gente vai pensar na postura, na ativação do corpo inteiro, começando de cima para baixo. E aí, a gente vai pensar uma coisa de cada vez. Ajeitou a cabeça, queixo para cima, escápulas vou botar lá para trás, fechou o abdômen, deixa as pernas esticadinhas, subiu na ponta do pé. A gente vai pensar uma parte do corpo de cada vez. É mais fácil do que a gente tentar alinhar tudo de uma vez só. Passo 2, distribuição de força. Ajeitei minha postura, agora eu vou ter que entender quais forças vão estar agindo dentro daquele movimento. Qual é a função desse braço que está aqui fora? Ah, é de empurrar, então ele tem que me manter afastada. Esse braço que está aqui em cima, ele vai ter que puxar, então ele vai fazer força para baixo. Se eu faço força para baixo, a minha escápula vai deprimir, vai ficar triste. Ela vai lá para baixo, ó. Se essa aqui está empurrando, a minha escápula vai afastar, ela vai abrir. Ela vai ficar em proteção, ela vai para lá, ela vai afastar para lá, para o meu tronco crescer para cá e eu conseguir empurrar nessa lateral. Ah, se eu vou fazer uma trava de front hook aqui, o meu calcanhar ele tem que fazer força para cima, como se ele quisesse chegar no meu bumbum. E o meu bumbum faz o quê? Contrai, ele vai para frente. Então eu faço força com o meu pé para cima e com o meu quadril encaixadinho para frente, o meu bumbum fica contraído. Se eu soltar, mesmo que eu estiver toda alinhada aqui, ó, se eu soltar o bumbum, eu peso. Eu peso em cima dessa trava aqui de baixo, desmorona tudo. Se a gente soltar uma parte do corpo que deveria estar ativa, o movimento inteiro vai desmoronar. Então a gente tem que pensar no corpo em unidade, mas avaliando cada parte separadamente, para a gente trabalhar todas essas forças e todas essas ativações. E por fim, o terceiro ponto que vai trazer fluidez para a sua movimentação na barra é a respiração. Para ter fluidez durante a execução dos movimentos, você vai ter que trabalhar a sua respiração ao longo
da movimentação. Então, vai fazer esforço, expira, solta o ar para poder fazer o esforço. Não deixa o pulmão cheio de ar na hora que você vai ter que fazer uma contração abdominal, vai ser mais difícil de contrair. Respira fundo, solta o ar e aí sim você faz o seu esforço. Então a gente solta o ar na hora de fazer o esforço corporal. Isso vai ajudar demais no seu fluxo, na sua fluidez, eu te garanto. Então a gente já viu todos os passos até aqui na teoria. A gente vai primeiro montar a postura, vai ativar tudo que tem que ativar. A gente vai entender lá na cabeça as forças que a gente tem que executar e testar isoladamente cada parte do corpo, o que é que ela vai ter que fazer. E a gente entendeu como trabalhar a respiração também durante a execução desses movimentos. Então vamos fazer um teste aqui, eu vou fazer o teste com o front hook que eu mostrei pra vocês, tá? Vou ficar aqui de lado pra baixo, ó. A mão de dentro lá no alto. Essa escápula tá o quê? Lá pra baixo, encaixadinha. Mão de fora vai vir lá na altura do peito, ela vai empurrar, ela vai fazer força para fora. O joelho, quando entrar lá na barra, vai flexionar, calcanhar vai fazer força lá pro bumbum e o meu bumbum vai contrair, levando o meu quadril para frente. Então, vou fazer aqui e aqui. Tudo isso integrado. Então, eu vou colocar lá a perna, eu vou entrar... Mantive a minha postura, contraí o bumbum, foi lá pra frente, entrou. Se eu soltar o meu ombro, o que acontece? Se eu parar de empurrar, olha como eu entro. Percebeu a diferença como eu começo a despencar? E isso não vai valer só para movimentos de giro, movimentos no alto da barra, movimentos que a gente faz no chão, também vai fazendo diferença absurda. Um movimento que eu vejo muitas pessoas penarem para fazer é o cabaré, que é um movimento relativamente simples, mas que geralmente as pessoas pecam muito na ativação corporal. E aí quando elas entendem a ativação muscular, o movimento sai. Basta entender o que, é que você tem que fazer, basta ativar o seu corpo da forma correta. Então se eu saio daqui, ó, vou mostrar o que geralmente acontece. A pessoa vai sair daqui, ela vai puxar essa perna, aí quando for virar para trás, ela vai virar assim. Ou ela vai virar despencando aqui para baixo, ou ela vai, eu tenho até dificuldade de fazer desse jeito. Ela vai virar aqui, ó, assim, toda presa, e não vai conseguir entrar lá do outro lado. Por que isso acontece? Porque ela não tá com as costas esticadas, ela não tá usando o corpo como um bloco inteiro, ela tá pensando só nessa rotação de tronco isoladamente, sem pensar no que o resto do corpo tem que fazer. Quando eu faço um movimento desse, eu tenho que sair. Primeiro, lembra da ponta do pé que eu falei? Vai ajudar nesse círculo de chão, nesse deslizar do chão. Segundo, esse braço daqui, ele tem que estar esticado. Se ele estiver flexionado, se eu estiver relaxado aqui, ó, eu vou abraçar a barra e eu vou chegar lá toda agarrada na barra aqui, ó, toda presa. Pra sair daqui, como é que sai daqui? Presa desse jeito. Então eu saio com o braço estendido, peito aberto. Subiu aqui na pontinha do pé, ó, tirou a perna de dentro. Tô com o glúteo contraído, essa minha perna tá contraída, o abdômen tá fechado. E aí eu começo a girar no eixo, eu desço o meu corpo em bloco, ó. Olha o meu quadril se sustentando, eu não tô pesando aqui para trás, eu não tô derrengada lá para frente, ó. Deixa o bumbum ativo e o abdômen fechado para sustentar o corpo. Girei, 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 ó. O abdômen continua ativo, o braço continua puxando aqui. Eu tenho que pensar meu corpo como uma unidade, ele é uma máquina que cada partezinha tem que estar funcionando, porque se um pedaço eu soltar, tudo cai. Nada vai funcionar. Se eu tô aqui e eu solto meu abdômen, ó, eu despenco em cima da barra, eu perco a leveza do movimento. A fluidez ela vai ser perdida nesse momento aqui, quando a gente soltar o corpo. Mesma coisa acontece se eu tô lá num sit. Deixa eu fazer um sit aqui pra vocês. Tô aqui, ó. Se eu solto meu abdômen, o que acontece? Eu tô aqui fazendo força na perna, mas olha pra aqui. Como eu tô despencando, olha a mão. A mão nem aguenta segurar meu peso, porque quando eu solto minha musculatura, o meu corpo ele pesa muito mais. A gravidade vai me puxar lá pro chão, porque eu não tô sustentando o meu corpo, ele não tá se autossustentando pro meu braço aguentar o peso dele. Quando eu faço um sit aqui, eu preciso, além da força de adução das pernas, de fechar as pernas, eu tenho que estar com a escápula encaixadinha e com o abdômen fechado. Esse abdômen tem que estar ativo, eu tenho que estar com postura. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Não posso despencar o meu tronco para frente. Eu tenho que estar com o abdômen retinho. Então, ó,
Coloquei as pernas, rotaçãozinha de quadril, né? Virei o calcanhar lá pro bumbum, ó. Abdômen ativo, postura. Esticadinha. O ombro tá encaixado, não tô aqui, ó. Não tô aqui, ó. Deu pra entender mais ou menos como é que vai funcionar? E isso aqui vai funcionar pra todos os movimentos. Na dança, a gente nunca vai estar assim, gente. A gente nunca vai estar desse jeito. Aqui assim, ó. Nunca. Eu vou estar com as escápulas atrás. Eu vou estar com o abdômen fechado. Vou estar ereta, pra cima. Me puxando pra cima, que é pra não pesar pra baixo. Puxa o teu corpo lá pra cima. Eu quero que o topo da minha cabeça alcance o teto. Porque se eu perco isso aqui, a gravidade me empurra, me achata. E aí eu peso muito mais, o meu movimento pesa mais. Tudo que eu fizer com o meu corpo, seja no pole, seja fora do pole, vai parecer mais pesado. Porque eu tô deixando o meu corpo pesado. Ele não tá se autossustentando. Então vai aparentar ser mais pesado o movimento. O movimento fica ou não fica mais estável? Testa aí na sua casa. Faz um movimento solto e faz um movimento tentando pensar em cada parte do seu corpo, ativar cada parte do seu corpo. E depois para refletir e sentir o que você sentiu em você mesmo. Qual foi a sensação que você teve ao executar aquele movimento? Se ele ficou ou não ficou mais estável, mais contínuo, ou se pareceu menos barulhento, mais suave, depois que você aplicou essas técnicas. Vou passar uma tarefinha para vocês hoje de novo. E agora vocês vão pegar aquele movimento que vocês fizeram antes dessa parte aqui que eu expliquei para vocês. E eu quero que vocês executem ele de novo, pensando em tudo isso que eu falei. Primeiro encaixa a escápula, fecha as costelas, fecha o abdômen, deixa o quadril neutro, contrai a perna. Se for pro quadril, se for uma trava de joelho, que o quadril tem que ir para frente, volta esse quadril para frente. Se for um sit que o quadril tem que ficar lateralizado, deixa esse quadril lateralizado. Contrai o que precisa ser contraído, encaixa o que precisa ser encaixado. Pensa cada parte do seu corpo naquele movimento. Eu quero que vocês peguem esse movimento que vocês fizeram no começo desse vídeo, que eu pedi para vocês gravarem. Eu tô confiando que vocês pausaram o vídeo e gravaram. Então peguem esse movimento e agora eu quero que vocês façam ele novamente, pensando em cada parte do corpo que eu falei, cada ativação que eu sugeri para vocês. Façam e gravem. E aí eu quero que vocês juntem e comparem o resultado dos dois vídeos. O vídeo inicial sem a ativação completa do seu corpo e o vídeo final com a ativação completa do seu corpo. E aí eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se fez diferença, se deu para perceber uma grande mudança ou não, se você já estava fazendo completamente ativada. E aí eu quero saber a opinião de vocês, se vocês sentiram ou não, tanto visualmente quanto a percepção de vocês do corpo de vocês, se a sensação da execução foi diferente. E eu quero saber de vocês, se deu para perceber uma grande diferença, se a comparação dos dois vídeos teve uma divergência muito grande ou não, se você já ativava bem o seu corpo, se você tem ou não tem dificuldade de identificar quais são essas ativações que você precisa fazer. Então deixa aqui seu comentário que eu quero muito saber, eu quero muito ter esse feedback de vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esquece de curtir aqui o vídeo, deixar um comentário e ativar as notificações para você receber todas as nossas postagens, todos os nossos conteúdos sobre o universo da dança para mulheres e entender que é possível aprender a dançar mesmo depois de adulta, quando existe método. Um beijão e até a próxima!